O tema da nossa mensagem nesta noite é impactados pelo poder. Diz a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 2 a 4. De repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Amados irmãos, nós estamos vivendo um momento na igreja em que os crentes, eles recorrem a Deus para receberem de Deus as suas bênçãos materiais. Recorrem a Deus para receberem um emprego, para terem uma casa, um bem. Mas a vida cristã, ela não consiste apenas em receber coisas materiais do Senhor. A vida cristã consiste em recebermos também as dádivas espirituais. É muito importante para a igreja neotestamentária, essa igreja de hoje, e a igreja denominada Igreja Pentecostal, receber de Deus, se preocupar em receber de Deus as dádivas espirituais. E dentre elas está o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é algo muito importante na vida de um cristão. Todo cristão que almeja ser um instrumento nas mãos de Deus, em qualquer área ministerial, ele precisa ter uma vida cheia do Espírito Santo. Mas uma vida cheia do Espírito Santo não se adquire sem esforço, não se adquire sem se pagar um preço. É necessário que se pague um preço para poder ter uma vida cheia do Espírito Santo. É necessário ter sede de Deus. É necessário ter sede da presença de Deus na sua vida. Quantos têm sede de Deus, digam amém. Então, repita comigo, diga: Senhor, eu tenho sede de Ti. Sacia a minha sede. O que é o batismo com o Espírito Santo?
O batismo com o Espírito Santo é uma experiência definida, onde o crente é capacitado para servir o reino de Deus. O objetivo principal de se ser batizado no Espírito Santo e também de ser cheio do Espírito Santo é servir no reino de Deus. É uma dádiva que Deus confere à sua igreja, dar à sua igreja, para que os crentes sejam mais fervorosos, sejam mais ousados no que diz respeito ao reino de Deus. Muitos são aqueles que se dizem cristãos, mas têm vergonha, têm medo, são tímidos na hora de anunciar o Evangelho, na hora de pregar a palavra, na hora de expulsar demônios. Por quê? Eles até têm vontade de ser usados por Deus, mas não toma posse das ferramentas que Deus tem colocado à disposição. Diga, é para mim. Falem todos, por favor. Diga, é para mim o batismo com o Espírito Santo. É para mim os dons espirituais. Essa questão de batismo com o Espírito Santo e a questão de dons espirituais, até a Igreja Católica Romana, ela tem desenvolvido essa busca. De sorte que nós temos católicos romanos carismáticos que oram em línguas, profetizam, expulsam demônios, buscam ser úteis, mesmo estando no catolicismo romano. Entretanto, existem cristãos que não sabem, nunca ouviram nem sequer falar do Espírito Santo. O privilégio de termos o Espírito Santo é muito grande, porque quem tem o Espírito Santo na vida, tem Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é um vento. O Espírito Santo não é algo que venha animar a nossa vida. Não. O Espírito Santo é a pessoa de Deus morando dentro de nós para nos dar ousadia para fazer a obra de Deus, para suportarmos os dias maus, para que a nossa fé não desfaleça, de sorte que todo aquele que se enche do Espírito Santo, ele tem mais facilidade em vencer as lutas, em vencer as provas. Não é que o Espírito Santo nos isente das adversidades, não. Mas com o Espírito Santo em nossas vidas, nós ficamos mais fortes, mais encorajados, mais dispostos e somos mais do que vencedores na companhia dele. Diga comigo, diga: Espírito Santo, eu estou à vontade aqui e te peço, entre
na tua casa. Diga: a tua casa sou eu. Espírito Santo, fique bem à vontade na minha vida. Aplauda a Jesus por isso. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo é uma promessa de Deus. Quando Deus pensou em salvar a humanidade, Deus sabia que muitos teriam dificuldade em prosseguir na caminhada. Deus sabia que muitos realmente não teriam forças sozinhos para vencer lutas, para vencer tentações. Então, Deus Pai prometeu enviar o Espírito Santo. Jesus disse para os seus: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Após a morte de Jesus Cristo, os apóstolos tinham a missão de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. A missão dos apóstolos era fazer tudo quanto Jesus tinha feito. Jesus tinha dado vista a cegos. Jesus tinha feito mudos falarem, surdos ouvirem, paralíticos andarem. E tudo isso Jesus fez pelo poder do Espírito Santo. Diga comigo: até Jesus precisou do Espírito Santo. Amém, queridos? Notem bem isso. Até Jesus precisou do Espírito Santo. Não será eu, não será você, não será crente algum que pode dizer: eu não preciso do Espírito Santo. Se Jesus, que é Jesus, ele precisou do Espírito Santo, ele fez a obra de Deus, mas ele não fez porque ele era todo poderoso, um humano todo poderoso. Não. Ele não fez porque ele era Deus. Ele fez a obra como humano, dependente do Espírito Santo e cheio do Espírito Santo. Você e eu, na nossa caminhada cristã, precisamos do Espírito Santo. Somos dependentes dele. É ele que nos orienta, é ele que nos guia, é ele que nos ensina toda a verdade. A verdade não é aquilo que nós relativamos, pensamos. A verdade é aquilo que o Espírito Santo nos ensina. E a Bíblia diz que ele, sendo um bom guia, o Espírito Santo nos guiará em toda verdade. Amém? Por favor, me ouça. Feche a sua Bíblia por enquanto. Quando eu te pedir, tu abres. Amém? Então, meu amado irmão, a nossa dependência do poder de Deus é grande. O Espírito Santo, além de ser Deus, o Espírito Santo é o poder de Deus. Diga assim: eu quero o Espírito Santo, porque ele é Deus e é o poder de Deus. Aleluia!
Isso é maravilhoso. Não é qualquer coisa. Nós não estamos reunidos aqui nesta noite pedindo a Deus qualquer coisa. Nós estamos pedindo ao Senhor algo especial. E que algo especial é este? A presença dEle em nossas vidas, que vai nos fortalecer, que vai nos auxiliar na hora da tentação, que vai orientar a nossa mente na hora das nossas decisões. Teremos um conselheiro. Diga comigo, quem tem o Espírito Santo tem um conselheiro dentro de si. Aleluia! Você não precisa ir ao céu para se aconselhar, porque o Espírito Santo, Ele quer habitar dentro de mim e dentro de você. Aleluia! Um conselheiro. Quem tem o Espírito Santo tem um mestre, porque ele nos ensina. Ele traz para nós o ensino real daquilo que nós não conseguimos humanamente interpretar na Bíblia. O maior intérprete da Bíblia não é o maior teólogo que o mundo possa ter. O maior intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Afinal das contas, foi ele que inspirou as pessoas a escreverem a Bíblia. A Bíblia existe por causa da inspiração do Espírito de Deus na vida dos escritores. Aleluia! Nesta noite você não veio aqui buscar qualquer coisa. Você veio buscar a presença literal de Deus, o poder de Deus para a tua vida. Aleluia! Além do batismo com o Espírito Santo ser uma experiência definida, uma promessa do Pai, o batismo com o Espírito Santo é um dom, é uma dádiva, é um presente. Deus quer te presentear nessa noite. Você quer receber um presente de Deus nessa noite? Abra a mão. Diga assim: Senhor, eu recebo de bom grato esse presente tão maravilhoso que é o Espírito Santo. É muito mais do que carro, é muito mais do que saúde, é muito mais do que dinheiro. É a presença do Deus vivo dentro de nós, dentro de você, para te fortalecer, para te animar, para te encorajar. As lutas vêm, mas todas as lutas, o Senhor tem o escape para nós e nos levará à vitória. Aleluia. É bom ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos levará à vitória. Amém? Aleluia. Em Atos capítulo 5, 32, não precisa abrir. Eu leio para vocês nessa noite. Diz: e nós somos testemunhas destas coisas, e bem assim o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Deus tem prazer de dar o Espírito Santo a todos aqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo é para os obedientes a Deus. Amém?
é para aqueles que têm sede de Deus, é para aqueles que guardam a sua palavra, é para aqueles que temem ao Senhor. E o batismo com o Espírito Santo é um mandamento. Todos nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: meu irmão, eu preciso me encher do Espírito Santo. Diga assim: me ajude a me encher do Espírito Santo. Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Paulo chegou em uma determinada cidade e o povo não sabia o que era o Espírito Santo. E Paulo perguntou para os crentes daquele lugar: vocês já receberam o Espírito Santo? E eles disseram: nunca ouvimos nem falar. O amado, como é assim, sabe, incompleta a vida do cristão que não tem o Espírito Santo. É incompleta. A presença do Espírito Santo completa a nossa vida. E ficamos mais fervorosos, ficamos mais animados, ficamos mais vivos. Enfrentamos as lutas do dia a dia. E Ele nos leva às vitórias que aparentemente podem ser complicadas e até difíceis. Mas aquilo que é difícil para nós, não é difícil para Deus. Aleluia. Muitas pessoas, elas criam na sua fé barreiras intransponíveis. Sabe por quê? Porque elas não têm o Espírito Santo. Ela naturalmente vê coisas grandes demais para conquistar. Ela vê barreiras muito altas para poder se sobrepor. Mas a verdade é, amado, que sozinhos nós não vencemos. E o Senhor enviou o Espírito Santo para nos animar, nos encorajar, tanto na hora de fazer a obra, como também na hora de viver a vida cristã. Porque viver a vida cristã requer coragem. E nós não achamos essa coragem aqui na terra. É uma coragem que vem do céu. É uma coragem que vem do Espírito de Deus. Imagine você, a esposa, suportar um marido descrente. E além de ser um marido descrente que comunga de uma outra fé, não a fé verdadeira em Deus, ele ser uma pessoa viciada, alcoólatra, ou até mesmo usuário de qualquer outra droga. Se essa esposa não estiver cheia do Espírito Santo, ela não vai suportar. Ela não vai vencer. Mas se é uma esposa cheia do Espírito Santo, ela não está sozinha nessa competição com o mal. Ela não está sozinha para enfrentar aqueles demônios que influenciam negativamente aquele marido, ou um filho, ou outra pessoa que faz parte da família. Mas se tem o Espírito Santo, ela sabe que ela vai resistir ao inimigo e vai vencer. Por quê? Porque aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!
Diga comigo, diga comigo, diga comigo. Diga, eu tenho que me encher do Espírito Santo, porque Ele me faz maior do que todos que estão no mundo. Aleluia. Não tem um demônio que vença um crente cheio do Espírito Santo. Aleluia. Qual o propósito do batismo com o Espírito Santo? Diga comigo, poder para trabalhar no reino de Deus e poder para pelejar contra Satanás e os seus demônios. Aleluia. O Espírito Santo, ele habita em nós e a primeira coisa que o Espírito Santo faz é eliminar o medo. A Bíblia diz, eu não dei para vocês um espírito covarde. Eu não dei para vocês um espírito de medo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vem e a sua primeira missão é eliminar dos nossos corações o medo desenfreado. Esse medo anormal, esse medo maligno. O Espírito Santo vem e tira e nos faz realmente pessoas normais que sentem medo normal, mas não aquelas pessoas que são completamente dominadas, vencidas pelo medo. Por isso, ele é muito forte e muito poderoso dentro de nós. Não é qualquer coisa. Amém? Pergunte à pessoa que está do seu lado, pergunte assim, meu irmão, você está entendendo? Não se trata de qualquer um e nem de qualquer coisa. É algo que Jesus teve. É algo que Jesus precisou. Jesus precisou do Espírito Santo para vencer Satanás. Jesus precisou do Espírito Santo para curar as pessoas. Jesus precisou do Espírito Santo para ressuscitar pessoas e para Ele mesmo ressuscitar. Se o Espírito Santo não estivesse na vida de Jesus, Jesus não ressuscitaria. A Bíblia diz nitidamente que foi o Espírito Santo quem ressuscitou Jesus dentre os mortos. Se Jesus precisou, se Jesus tinha o Espírito Santo, por que eu não posso ter? Por que você não pode ter? Você não tem, eu não tenho, se não quisermos. É só querer. Quantos querem o Espírito Santo, digam um amém. Para quem é o Espírito Santo? Tem pessoas que jogam regras. O Espírito Santo é para quem ora muito. O Espírito Santo é para quem jejuma muito. O Espírito Santo é para quem não peca. O Espírito Santo é para quem quer. Quem tem sede, venha a mim e beba. Amém? Ele é derramado até nos católicos carismáticos. Até nos católicos carismáticos o Espírito Santo é derramado. Por quê? Porque o Espírito Santo é para aquele que quer. Se você quer, você tem ele. Se você quer e deseja a presença dele, ele entra na sua vida, mora com você, torna-se seu amigo e nos faz realmente crentes, avivados, fervorosos. Passamos a orar mais, passamos a ler a Bíblia mais,
passamos a nos consagrar mais, entramos nas batalhas contra o inimigo, certos da vitória, não ficamos desanimados, preocupados com as situações, aquela ansiedade. Eu nunca vi uma pessoa cheia do Espírito Santo viver ansiosa. Eu nunca vi uma pessoa cheia do Espírito Santo viver deprimida. Não, ela pode ter um tempo. Ela pode se entristecer, mas logo ela se recompõe por causa daquele que habita dentro dela. Aleluia! Glória a Deus! O Espírito Santo é para todo aquele que deseja, é para todo aquele que crê. E como se recebe o batismo com o Espírito Santo? Como se recebe? Pedindo, né? Claro. Amém? É só pedir. É só pedir. Como é que eu peço, pastor? Simples. Senhor, me enche do teu Espírito. Senhor, me batiza com teu Espírito. Senhor, eu não quero ser um crente normal. Eu quero ser um crente sobrenatural. Eu quero que as pessoas identifiquem a tua presença na minha vida. Amém? Não coloque de maneira nenhuma a barreira onde não há. O que você precisa é estar agora com seu coração desejoso. Amém? É que você precisa estar com seu coração desejoso. Se aparecer uma voz aí, dizendo que você não merece, dizendo que você não pode, dizendo que você não é tão crente assim, repreenda isso. Levante a sua mão e diga: eu repreendo todo espírito maligno, acusador, que nesse momento me acusa, dizendo que eu sou indigno. Eu repreendo, em nome de Jesus. Dê um aplauso a Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Por quê? Porque realmente nós fazemos esta declaração. Porque Jesus nos deu a seguinte garantia: igual pai que dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra. Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Se vós sois mau. Vós sendo maus, disse Jesus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celeste, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Observe, como filhos, nem tudo que pedimos aos nossos pais biológicos merecemos. É assim ou não? Nem tudo. O menino pede uma bicicleta, mas de repente ele nem merece aquela bicicleta. O menino passa no vestibular e pede um carro ao pai. E o pai diz assim: você passou no vestibular, mas você não merece esse carro. Mas eu vou lhe dar. E é isso que Jesus está dizendo. O ser humano tem um coração mau. O ser humano é vingativo. O ser humano é pecador. Mas, se porventura um filho é preso, os pais fazem de tudo para soltar aquele filho. Então, sendo o ser humano mau, ele faz de tudo para dar aos seus filhos o melhor
Aí Jesus faz a pergunta: que dirá Deus, que é o Pai Celeste? Amém? Então, Ele dará dádivas maiores. O Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Diga: o Pai, nesta noite, vai me dar o Espírito Santo, porque Ele é o meu, completa. Aleluia. Amém? Ele não vai lhe dar porque você merece. Ele não vai lhe dar porque hoje não pecamos. Ele vai lhe dar porque Ele é o seu Pai. Você está entendendo? Aleluia. E a gente chega diante do nosso Pai terreno, fazemos realmente algo que não deveria fazer, e o nosso Pai terreno nos perdoa, nos concede um presente e diz assim: eu vou lhe dar não porque você mereça, eu vou lhe dar porque eu sou o seu Pai. Deus vai te dar o Espírito Santo nesta noite, independente dos teus merecimentos, porque Ele é o teu Pai. Ou não? Quantos creem que Deus é seu Pai? Quantos têm Deus como seu Pai? E quantos têm certeza que o Espírito Santo é de Deus e é Deus? Então Ele vai lhe dar do que Ele tem, vai lhe dar do que Ele é, para que o nome dEle seja glorificado. Deus não quer que nós vivamos uma vida completamente cheias de pecado. Não, o Espírito Santo nos guiará na verdade, em toda a verdade. O Espírito Santo será um sinal de alerta em nossas vidas contra o pecado. Ele não vai impedir a gente pecar, mas Ele vai nos advertir, Ele vai nos orientar para que nós venhamos nos afastar do pecado. Quantos querem, digam amém. É para aquele que quer, é para aquele que deseja, é para aquele que tem sede. Amém? É uma promessa pessoal. Atos capítulo 8, 2, melhor dizendo, capítulo 2, versículo 38 e 39, diz: Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os quanto de longe, quanto Deus chamar. Olhe para mim, por favor. Você não veio aqui hoje simplesmente porque hoje é um dia de culto. Você veio aqui porque o Espírito de Deus convenceu o seu coração para você estar aqui nesta noite, porque Ele tem algo para te dar. Você não veio aqui para sair de mãos vazias. Não é a vontade de Deus. Deus não quer despedir ninguém deste culto de mãos vazias. Eu fui para a igreja e não recebi nada. Eu fui para a igreja e não recebi, não fui curado, não fui isso, não foi aquilo. Não, nessa noite, Deus quer te dar algo melhor do que a cura. Deus quer te dar algo melhor do que uma casa, do que um emprego. Sei que você possa até mesmo estar precisado de um emprego, de uma casa melhor, mas nesta noite nós estamos aqui para receber o Espírito Santo. Aleluia! Receber Ele. Imagina se você
recebesse a notícia, alguém dissesse bem assim: olha, prepare a sua casa, limpe a sua casa, coloque os móveis nos lugares mais bonitos, porque você vai ter uma visita ilustre. E essa visita ilustre vai conviver com você na sua casa. Você se prepararia todo para receber essa visita ilustre? Quem sabe, talvez você trocaria o sofá, você compraria uma cama nova, você mandaria pintar o quarto de hóspede para receber essa visita ilustre. Ei, olhe para mim, preste atenção. Maior do que qualquer ilustre da terra é a presença de Deus. É a presença do Espírito Santo. Valorize isso, meu irmão. Valorize isso. Eu não vim aqui nessa noite pregar para que você recebesse qualquer coisa. Não. Eu estou falando de algo precioso, que deve chamar sua atenção. Eu estou falando de algo excepcional, que deve brotar na sua vida um desejo sem igual. Eu estou falando daquele que é o Senhor do universo. Eu estou falando daquele que criou os céus e a terra. Quando o céu foi criado, o Espírito Santo estava lá. Quando a terra foi criada, o Espírito Santo estava lá. Quando o homem foi formado, o Espírito Santo estava lá. É Ele que eu estou oferecendo a você, para que você deixe Ele entrar na sua vida, e more na sua vida, e resida na sua vida, e seja a força da sua vida. Amado, nas seitas espirituais que temos por aí, eles oferecem um demônio, e as pessoas realmente abrem o coração para aquele demônio habitar, e ela sai dizendo: ah, eu sou filha de Oxóssi, sou filha de Oxum. Elas têm prazer em receber uma entidade maligna. Elas abrem o coração para serem filhas de um demônio. Eu não estou falando de entidades. Eu estou falando do Criador do universo. Eu estou falando daquele que é Deus. Daquele que tem poder para dar vida e tirar vida. Eu estou falando daquele que cura, liberta. Eu estou falando daquele que tem poder também para matar. Eu não estou falando de qualquer um. Eu estou falando de um amigo. Um amigo que eu confio nele. Um amigo que eu não quero perdê-lo. Aqui na face da terra eu não tenho muitos amigos, mas no céu eu já tenho um, e esse meu amigo celestial chama-se Espírito Santo. Aleluia! E ele está disponível para todos nós. Todos nós. Persista em querê-lo. Persista em querê-lo, peça até achar, peça até receber, bata na porta de Deus até que essa porta se abra para a sua vida e você seja cheio do Espírito Santo. Não basta ser religioso, tem que ser cheio do Espírito Santo. Qual o resultado do batismo com o Espírito Santo? Falar em outras línguas. A gente ora em outras línguas em segredo com Deus. Quem ora em outras línguas está orando coisas que só quem pode entender é Deus. Interessante é que, acompanhado do dom de variedade de línguas, vem o de interpretação, mas nem todos têm.
Nem todos recebem o dom da interpretação. Por quê? Porque o dom da interpretação seria ter conhecimento pelo Espírito Santo do que a pessoa está falando, do que a pessoa está orando em línguas. Entretanto, Deus não dá a interpretação de língua abundantemente à igreja. Por quê? Porque quem ora em línguas, ora bem, fala em segredo com Deus, conta as suas necessidades em línguas para o Senhor, de sorte que é um particular, é um segredo que fica entre a pessoa que ora em línguas e Deus. Quem entende? A segunda coisa que é resultado do batismo com o Espírito Santo, uma maior revelação sobre a pessoa e o ministério de Jesus. A nossa mente abre. Passamos a entender melhor quem é Jesus. Passamos a entender melhor o ministério que Deus nos responsabilizou. Passamos a ter uma vida cristã diferente. Não aquela vida cristã que o mundo nos atrai, impacta a nossa vida. Não, é uma vida que para nós Deus é tudo e não queremos desagradá-lo. Passamos a ter mais amor, um amor profundo por almas. Quando alguém perto da sua casa está doente, você sente o desejo de orar. Coisa que a pessoa que não tem o Espírito Santo não tem. Não tem desejo de ir na casa, até mesmo do vizinho orar por ele, não. O vizinho está doente, não tem aquela disponibilidade, não tem aquela coragem, não tem aquela ousadia, tem medo. O medo toma conta. Mas quando somos batizados com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, é semeado pelo próprio Espírito um amor profundo no nosso coração pelas almas. Amém? Recebemos poder para dar testemunho da ressurreição de Cristo, para anunciar que Jesus está vivo. Quantos creem que Jesus está vivo? Digam amém. Você sabe, mas aonde Jesus está vivo? Eu sei que todos sabem que Jesus ressuscitou. É comum, todas as religiões dizem isso. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, batizada no Espírito Santo, ela sabe, ela tem convicção, ela tem certeza. Jesus está vivo dentro dela. Jesus está vivo dentro de mim. Aleluia. Ah, Jesus ressuscitou, está no céu. O Espírito Santo está na terra. E o Espírito Santo é o mesmo Jesus que ressuscitou. Então diga: aquele que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e mora, habita em mim. Aleluia. Aplaude a Jesus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Resultado do batismo com o Espírito Santo, uma nova vida de oração. Uma nova vida de oração. Você passa a ter amor pela oração. Prazer em se comunicar com Deus. Prazer em ter intimidade com Deus. E diga de passagem, né? Tem cristão que não ora. Tem cristão que não ora. Mal ele consegue bocejar diante do Senhor quando chega no templo. Dobra o joelho e menos de 1 minuto ele já conversou com Deus, tudo que ele tinha para conversar naquele dia. Isso é oração? Não. Porque oração é um diálogo. Oração não é um desencargo de consciência.
Oração é um diálogo. Eu falo com Deus, Deus fala comigo. Na oração. Oração é comunicação. São duas pessoas que estão se comunicando. São duas pessoas que estão conversando. Quando você pega realmente o dicionário para ver o significado de oração, você vai encontrar conversar. Orar é conversar. E é conversar com quem? Com Deus. Como é que eu tenho um hóspede dentro de mim? Como é que eu tenho um hóspede na minha casa e não dou atenção a ele? Assim são algumas pessoas cristãs, religiosas. Elas crêem no Espírito Santo. Até sabe que o Espírito Santo habita dentro dela, mas o Espírito Santo é insignificante. Não tem aquela amizade, não tem aquele relacionamento, é porque verdadeiramente ainda não tem o Espírito Santo. Pois quem tem o Espírito Santo não acorda sem pelo menos dar um bom dia para ele. Acorda. Pai querido, muito obrigado, Senhor, habita dentro de mim, mora em mim, eu te agradeço. Irmão, uma coisa que mais maltrata chama-se religião. Ser religioso, ser aquela pessoa que vai à igreja, mas não tem o relacionamento prático com as coisas da religião, com as coisas de Deus. Eu lhe digo a você, eu não vim aqui nessa noite para mais um culto, para assistir um culto. Eu vim aqui para ter comunhão com Deus, para conversar com Ele, para sentir a presença dEle, para dizer, Espírito Santo me ajuda. Amanhã o dia para mim vai ser difícil, mas o Senhor está comigo e me fortalece. O Senhor está comigo e me ampara. O Senhor está comigo e é o meu Deus. E eu creio que de sorte que nenhum mal me sucederá, não porque eu sou bom, mas porque o Senhor é a minha segurança. Aleluia! Também o Espírito Santo proporciona um amor mais profundo pela palavra de Deus. Passamos a amar mais a palavra do Senhor. Passamos a gostar mais de ler a Bíblia. Cada texto, cada capítulo, cada livro que lemos, sentimos realmente o Espírito Santo nos ensinando, sentimos o Espírito Santo nos orientando, sentimos Ele ser o nosso mestre. E isso é maravilhoso. Você começa a entender que você não está lendo a Bíblia sozinho. Você está lendo do lado do seu mestre, daquele que pode trazer à sua mente, trazer ao seu coração a informação precisa da palavra do Senhor. Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga que é um conselho. Se encha do Espírito Santo. E finalmente, qual o resultado do batismo com o Espírito Santo? Maior manifestação dos dons. Maior manifestação dos dons. A igreja passa a revelar visivelmente os dons. Ela passa a ter no seu corpo dom de profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, curas, milagres, prodígios. Cada crente passa a ser útil na igreja, no corpo de Cristo. Não é realmente um trabalho teatral, onde um apresenta e todos assistem e acham bonito. Não! Todos é um instrumento, todos passam a ser vasos, e o Senhor usa quem Ele quer, na hora que quer, como quer, para que o nome de Jesus seja glorificado. E aí a gente vê
vê o quê? A manifestação do Espírito Santo, operando curas, operando milagres, profecias, crentes cantando e orando em línguas estranhas ou em outras línguas. Línguas que não são de idiomas da terra, ou até pode ser as pessoas realmente, além de tudo isso, cheias de Deus. Não são simplesmente tomadas pela emoção, mas elas são tomadas pela presença de Deus e pelo seu poder. Quantos desejam isso? Quantos querem isso para a sua vida? Levante uma das suas mãos e diga: Deus, o Senhor é o meu Pai. Derrama sobre a minha vida o teu Espírito. Você deseja isso? Se coloque em pé em nome de Jesus.